Olá, pessoal. Sejam bem-vindos de volta ao Acesso 365. Que alegria começarmos juntos esse novo ano, hein? É verdade. Hoje, dia 2 de janeiro de 2025, no nosso segundo episódio. Segundo episódio já. Vamos mergulhar na palavra de Deus e descobrir as mensagens incríveis que ele tem para nós. É isso aí. Preparado para mais um mergulho. Com certeza. E para começarmos o ano com o pé direito, preparei um mergulho especial em Mateus capítulos 3 e 4. Interessante. E Gênesis capítulo 2. Em Mateus a gente acompanha João Batista, né, preparando o caminho, e Jesus iniciando seu ministério com o batismo e a tentação no deserto. É isso mesmo. E em Gênesis voltamos lá para a criação do mundo, Isso. com Deus descansando no sétimo dia. Uau, parece que temos bastante coisa para explorar, hein? O que te chama a atenção nesse conjunto de leituras? Você sabe o que me intriga? O quê? A conexão entre descanso em Gênesis e a história de Jesus em Mateus. Em Gênesis 2, versículos 1 a 3, Deus descansa depois de criar tudo. Sim. Mas Isaías 40,28 deixa claro: Deus não se cansa como nós. Verdade. Então, que tipo de descanso é esse? Excelente ponto. É um descanso que simboliza a conclusão perfeita da criação e, mais importante ainda, um modelo para nós. Deus estabeleceu um ritmo de trabalho e descanso, algo que a gente vê em toda a criação. E esse ritmo divino ecoa no Novo Testamento, né? Em Hebreus 4.1-11, a gente é convidado a entrar no descanso de Deus Sim. pela fé em Jesus, sem precisar lutar para alcançar a salvação por mérito próprio. Exatamente. E o sábado se torna o símbolo desse descanso. Legal. Em Êxodo 20.8-11, ele é um memorial da aliança de Deus. Isaías 58.13 e 14 nos mostra que o verdadeiro descanso sabático significa entregar nossa vontade a Deus e nos deleitar nele. É como se a gente dissesse: Deus, hoje eu deixo de lado minhas preocupações Isso. e afazeres, né? É. Para celebrar a sua obra e me alegrar em sua presença. Que bonito. Mas, pensando em Adão e Eva no jardim, será que a gente também tenta cobrir nossas falhas com nossos próprios esforços? Assim como eles fizeram com as folhas de figueira. Que observação interessante. É bem isso que vemos em Gênesis 3. Adão e Eva tentam se justificar diante de Deus. Gênesis 3, 7, 11 e 21. E nós muitas vezes caímos na mesma armadilha, né? Tentando nos salvar pelas nossas próprias obras. É como a história de Cornélio em Atos 10. Sim. Ele era um homem bom, temente a Deus. Mas precisou ouvir o evangelho para ser salvo. A religiosidade dele não era suficiente. Com certeza. A história de Cornélio é um ótimo exemplo de que a salvação não é um privilégio para alguns, mas está disponível a todos que a buscam de coração aberto, reconhecendo que precisam de Jesus. Essa busca, ela começa quando a gente entende que não pode se salvar por si mesmo. É o que Paulo diz em Efésios 2.8-9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas isso não significa que as boas obras não importam, né? Logo em seguida, no versículo 10, Paulo continua: Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Ou seja, a salvação é pela graça, mas a vida cristã genuína se manifesta em ações. Então a gente descansa em Cristo para nossa salvação, mas coloca nossa fé em ação. Através de boas obras. Isso. É um equilíbrio entre descanso e ação, graça e obediência. É. E falando em descanso e ação, você mencionou ter observado algo interessante em Gênesis 2 sobre trabalho e propósito, lembre? Sim. Me chamou a atenção que em Gênesis 2.5, Deus não faz chover, até que o homem esteja lá para cultivar a terra. Nosso trabalho, nosso esforço faz parte do plano de Deus. Não somos apenas espectadores, mas participantes ativos na história da criação. E não para por aí. Em Gênesis 2.7, Deus sopra o fôlego de vida em Adão. Que momento para a gente agradecer a Deus por cada respiração, por cada batida do nosso coração. A vida é um presente. A gente deve viver com gratidão e propósito. E qual seria esse propósito que você acha? Acho que o propósito da nossa vida é refletir a glória de Deus, viver em comunhão com Ele. Em Gênesis 2.15, Deus coloca o homem no jardim do Éden para cuidar dele. E a palavra cultivar, em hebraico, tem a mesma raiz da palavra culto. Ou seja, somos chamados para cultivar o jardim de Deus, para servi-lo, adorá-lo. Incrível! E essa ideia de cultivar o jardim se conecta com Gênesis 2.5, onde Deus espera o homem estar pronto para cuidar da terra. Isso! Antes de enviar a chuva. É como se Deus nos convidasse a participar da sua obra, a sermos seus colaboradores, usando nossos dons e talentos para o seu louvor. É isso mesmo. Nossa participação na obra de Deus deve ser feita com alegria e gratidão. Cada respiração, cada batida do nosso coração é um presente do Criador. Em Gênesis 2.7, Deus soprou o fôlego de vida em Adão.
E essa mesma vida pulsa em nós. Então, como a gente demonstra essa gratidão e esse amor a Deus na prática? Vivendo em obediência à sua palavra, amando o próximo, buscando justiça, praticando misericórdia e caminhando em humildade com Deus. É como se a gente dissesse: Deus, eu reconheço que tudo que eu tenho e tudo que eu sou vem de Ti. Isso. E por isso me entrego ao teu serviço, para que a tua vontade seja feita na minha vida. Que linda declaração de fé! Que essa seja a nossa oração constante. Viver para a glória de Deus. Reconhecendo que nele encontramos o verdadeiro descanso, a paz e a vida. E por falar em viver para a glória de Deus, em Mateus capítulos 3 e 4, a gente vê exemplos poderosos disso, começando com a pregação de João Batista. Mas essa é uma conversa para a próxima parte do nosso mergulho. É verdade. Fique ligado para continuarmos essa jornada juntos. Pois é, em Mateus, a gente vê João Batista no deserto da Judeia pregando o chamado urgente ao arrependimento, preparando o caminho para o reino dos céus. E essa mensagem de arrependimento me parece que é central no Evangelho, né? Assim, É como se a gente reconhecesse que precisa mudar de direção, deixar para trás nossos caminhos egoístas e nos voltar para Deus. sem dúvida, é uma mudança radical, não apenas um sentimento passageiro, é uma transformação que impacta como a gente vive, como a gente se relaciona com Deus e, como o próximo João Batista falava de frutos dignos de arrependimento, é a vida sendo transformada pela graça de Deus. E essa transformação, essa nova vida, só é possível através de Jesus, né? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como João Batista anunciou. Impressiona como, logo após o batismo, Jesus é conduzido pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado pelo diabo. É verdade, essa passagem nos mostra que, mesmo sendo guiados pelo Espírito Santo, as provações e tentações, elas fazem parte da caminhada cristã, né? A vida cristã é uma batalha espiritual constante. Mas a boa notícia é que em Cristo a vitória já está garantida. E como Jesus venceu a tentação no deserto, o que a gente pode aprender com a postura dele? Jesus usou a palavra de Deus como arma contra as mentiras do inimigo a cada investida do diabo. Jesus respondia com as escrituras mostrando o poder da verdade. Mas o diabo tentou usar a própria palavra de Deus contra ele, né? Distorcendo as escrituras para enganá-lo. Que astúcia isso me faz pensar em como é importante a gente conhecer a Bíblia a fundo para não cair em falsas interpretações. É fundamental a gente estar firme na palavra para não sermos enganados. E a última tentação que Jesus enfrentou foi a oferta de poder, riqueza e glória. O diabo prometeu a Jesus todos os reinos do mundo e se curvasse e o adorasse, tentação poderosa. Imagina o peso dessa tentação. Mas Jesus se manteve firme, né? Reconhecendo que verdadeira adoração pertence somente a Deus. Ele não se curvou diante de falsos deuses das tentações do mundo, de exemplo para nós. Com certeza, manter o foco em Cristo, na sua vontade e em seu reino, é o que nos capacita a vencer as tentações, a superar os desafios e viver de forma que glorifique o nome de Deus. E por falar em glorificar o nome de Deus, lembrei da sua observação sobre a nossa participação na obra dele lá em Gênesis. Sim, em Gênesis 2.15, a gente vê Deus colocando o homem no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E a palavra lavrar em hebraico tem a mesma raiz da palavra culto. É como se Deus nos chamasse para cultivar seu jardim, para servi-lo, adorá-lo através do nosso trabalho. E essa ideia de cultivar o jardim se conecta com Gênesis 2.5, onde Deus espera o homem estar pronto para cuidar da terra antes de enviar a chuva. É como se Deus nos convidasse a participar da sua obra, sermos seus colaboradores, usando nossos dons e talentos para o seu louvor. Exatamente, é uma parceria incrível e essa participação na obra de Deus deve ser feita com alegria, com gratidão, reconhecendo que cada respiração, cada batida do nosso coração é um presente. Dele, em Gênesis 2.7, Deus soprou fôlego de vida em Adão e essa mesma vida pulsa em nós. É verdade, viver com essa consciência, né, de que somos criaturas de Deus dependentes da sua graça e do seu amor é essencial. E como a gente demonstra essa gratidão e esse amor a Deus na prática? Vivendo em obediência à sua palavra, amando o próximo, buscando justiça, praticando misericórdia e caminhando em humildade com Deus. É como se a gente dissesse: Deus, eu reconheço que tudo o que eu tenho, tudo o que eu sou, vem de ti. Por isso me entrego ao teu serviço, para que a tua vontade seja feita na minha vida. Que declaração poderosa. Esses ensinamentos de Gênesis e Mateus nos mostram a importância da gente viver para a glória de Deus, reconhecendo que nele a gente encontra o verdadeiro descanso, a paz e a vida. Mas antes de encerrarmos o nosso mergulho de hoje, que tal a gente abrir espaço para algumas reflexões finais e um convite especial? Claro, vamos lá. Depois desse mergulho profundo em Gênesis, em Mateus fica a pergunta como a gente coloca tudo isso em prática. É verdade, a teoria é linda, mas a prática essa é a parte que realmente coloca a nossa fé à prova. E por falar em prova em Mateus, a gente vê Jesus sendo tentado no deserto. Ele usou a palavra de Deus para vencer cada desafio. Isso me faz pensar qual a arma que a gente tem usado para enfrentar as tentações do dia a dia. Usar a palavra de Deus como escudo e espada é essencial. Mas além disso, a gente precisa lembrar do descanso que a gente encontra em Cristo. A gente não precisa lutar sozinho.
Lembrando de Hebreus 4, né? A gente é convidado a entrar nesse descanso, a confiar na graça de Deus e não nos nossos próprios esforços. Exatamente, é como se a gente dissesse: Deus, eu me entrego à sua vontade e reconheço que preciso da sua força para vencer as batalhas. E essa entrega se manifesta em ações como vimos em Efésios 2, né? Somos salvos pela graça, mas chamados para viver uma vida de boas obras. Ou seja, a fé sem obras é morta, como o Tiago também nos ensina. E essa obra, esse cultivar o jardim de Deus, como vimos em Gênesis, pode se manifestar de tantas formas. Com certeza, cuidar da criação, servir ao próximo, usar nossos dons e talentos para a glória de Deus, as possibilidades são infinitas. E tudo isso deve ser feito com alegria, com gratidão, reconhecendo que cada respiração é um presente de Deus. Em Gênesis 2.7, Deus soprou o fôlego de vida em Adão. E essa mesma vida pulsa em nós até hoje. Que privilégio, né? E que responsabilidade. Cabe a cada um de nós decidir como vamos usar esse presente, essa vida que Deus nos deu. Para quem está nos acompanhando nesse mergulho na Palavra de Deus, fica o convite para abrir sua Bíblia e ler Mateus 3 e 4 e Gênesis 2. Mergulhe nesses textos, peça a Deus sabedoria para compreendê-los. Deixe que a palavra transforme seu coração e sua mente. E se você ainda não tem um relacionamento com Jesus, este é o momento perfeito para começar essa jornada. Abra seu coração para o amor de Deus, reconheça sua necessidade de salvação e receba Jesus como seu Senhor e Salvador. Ele está de braços abertos, pronto para perdoar seus pecados e te dar uma nova vida, uma vida abundante, cheia de propósito e significado. E para continuarmos essa conversa, te convidamos a acompanhar o Acesso 365. Teremos um novo episódio amanhã com novas reflexões e muita inspiração para a sua caminhada de fé. Curta, inscreva-se no canal, comente e compartilhe, que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida porque você tem acesso.